Olá, seja bem-vindo ao canal O Poder da Oração. Meu nome é Denis Oliveira e o nosso tema de hoje é o maior pecado. Existe diferença de pecados para Deus? E se tem essa diferença, qual seria o maior pecado? A palavra de Deus, em João, capítulo 19, versículo 11 diz: Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, senão de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz: Mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Não cometam o maior pecado. Quando estamos falando de pecado, aprendemos que não há distinção entre pecados, que perante a Deus, todos os pecados têm o mesmo peso. Porém, não é bem assim. Tem pecados maiores do que os outros, como também tem consequências diferentes. Quando estamos falando em salvação, qualquer forma de pecado nos afasta de Deus. Grande ou pequena, atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Deus não se dá com o pecado, mas há uma diferença em relação à consequência, principalmente no nosso natural. Um exemplo: se você peca contra alguém, você pode confessar e pedir perdão e reparar isso. Mas se você tira a vida de alguém, não tem como reparar isso. Entende? São consequências diferentes. No plano espiritual, não é diferente. Jesus, quando está falando a Pilatos, quem o entregou tem o maior pecado, ele está dizendo que tem pecado com peso diferente. Não só nesse texto, como no livro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, fala de um pecado muito grande. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 30 e 31, menciona também um grande pecado. A Bíblia nos relata que há uma distinção de pesos entre pecados. É um ponto-chave onde eu quero chegar. De quem Jesus estava falando com Pilatos? Dos judeus que supostamente haviam entregado? Ou de Judas, que andou, conhecia Jesus, sabia quem ele era e vivenciou muitas experiências com ele, e mesmo assim virou as costas para ele? Veja que em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48 diz: Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Mas aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A grande verdade é que quando conhecemos ao Senhor e ainda continuamos negando, rejeitando Ele, vivendo como se não tivesse conhecido, esse sim se torna o maior pecado. Precisamos entender que todos nós seremos julgados. Agora, de maneira que seremos julgados, perante os nossos pecados, serão maneiras diferentes. Quando temos o conhecimento de quem o Senhor é e da sua palavra, e quando não tínhamos o conhecimento de quem Ele é, de fato. Mas de uma forma ou outra seremos julgados. A palavra é clara quando fala que seremos julgados pelas nossas obras. Também há uma diferença em nossas obras, seja elas boas ou ruins. Assim, os que forem salvos em Cristo Jesus terão sua recompensa, diferente daqueles que se perderam, pois há uma diferença em que cada um fez na sua vida. E Deus tem seus critérios para julgar. Quando conhecemos a Cristo, passamos a conhecer a verdade e entramos em um caminho sem volta. É uma responsabilidade muito grande para nós. E nós temos a responsabilidade de permanecer firmes no Senhor, sermos fiéis à sua palavra. Não podemos voltar às velhas práticas depois de termos o pleno conhecimento de quem é o Senhor. E mais, não vire jamais as costas para o Senhor, pois fazendo isso, você não só irá cometer um pecado, mas o maior pecado. Ore comigo nesse momento. Se você está distante de Deus, Ele o conhece e não quer te perder pelo caminho. Pense em uma pessoa querida que esteja talvez precisando dessa oração, que às vezes não tenha ninguém que interceda por ela nesse momento. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado por essa palavra, que ela entre em nossos corações e abra nossos olhos. Obrigado pela minha vida, minha família e pelo seu amor. Senhor, que possamos entender que a verdade nos libertou e que tenhamos a responsabilidade de sermos fiéis, Pai. Senhor,
Obrigado pela sua misericórdia, que sem ela não haveria um novo dia, nem uma nova história que o Senhor escreve em nossas vidas. Pai, nos perdoe se de alguma forma não correspondemos à sua vontade. Nos perdoe se nos afastamos da sua presença e deixamos distrações estarem nos nossos corações. Que haja transformação em nosso querer a partir desse momento, Senhor. Nos tire, Pai, toda distração que nos fazem pecar contra Ti e que nós possamos vigiar e cuidar para que não voltamos às velhas práticas. Pai, que a Sua palavra seja o nosso alimento para todos os momentos. Que possamos entender que cruzamos uma linha de amor, paz, verdade e justiça. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder estar todos os dias na Sua presença, nos relacionando a todo momento. Obrigado e que, Pai, sempre seja feita apenas a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espero que essa oração alcance muitas vidas e que possa abençoar o seu dia. Compartilhe essa oração para abençoar a vida de alguém. E tenha um ótimo dia. Não se esqueça de deixar um amém, se inscrever no canal e ative o sininho para receber nossas orações. Que Deus abençoe todos vocês.